Nós estamos numa série de mensagens chamada Soma. Soma é uma palavra que está na Bíblia, e ela é uma palavra originalmente do grego, porque grego é a língua que foi escrita o Novo Testamento. E essa palavra soma é a palavra corpo. Corpo, isso aqui é a palavra soma. E foi através da ideia do corpo que Paulo, o apóstolo Paulo, criou o conceito de membresia. Porque hoje é um conceito muito usado, você concorda comigo? Hoje você é membro do clube, você é membro da junta, você é membro da diretoria, você é membro, sei lá, você pode ser membro de tantas coisas, não é assim? Então qualquer associação que você faça, qualquer órgão ou instituição, você é um membro. Você concorda comigo? Porém esse conceito, não sei se você sabe, ele nasceu na Bíblia, ele nasceu com Paulo. Quando Paulo quis explicar para a igreja que ficava na cidade de Corinto, a respeito da importância que existia na vida comunitária e na vida coletiva, ele usou o exemplo do corpo físico para mostrar para eles qual que era o real sentido de ser igreja. E ele começou a explicar a partir daquilo que se conhecia da biologia na época. Então ele falou: olha, a igreja é um corpo. Esse corpo somos nós, todos juntos. Um é mão, outro é pé, outro é braço, outro é olho. E ele foi explicando. E um não pode falar que o outro é inútil. Você não pode olhar, ele fala assim, ó, a mão não pode dizer para o pé, porque você não é mão, eu não preciso de você. Isso mostra que a igreja, chamada Corpo de Cristo, por Paulo, é algo plural e coletivo. O problema é que a gente tem um contexto cultural, histórico-cultural, que transformou a igreja em pedras e tijolos. Então hoje culturalmente as pessoas passam na frente daquilo que nós intitulamos igreja, um templo, e elas passam na frente e fazem o sinal da cruz. Por quê? Porque elas consideram santo a estrutura. Por quê? Porque isso é culturalmente ensinado para nós. Nossos pais passaram isso para nós. Nossos avós nos ensinaram assim. E os pais deles para eles, e os avós deles para eles, e assim sucessivamente. Só que é uma estrutura cultural que não corresponde à verdade bíblica. Porque hora nenhuma a Bíblia aponta a palavra igreja para estruturas. Todas as vezes que a Bíblia vai falar de estrutura, ela não chama de igreja, ela chama de templo. E aí, o Novo Testamento é claro quando diz assim, ó, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então Deus não habita nas estruturas. Se Deus não habita nas estruturas, dentro da ideia do Novo Testamento, daquilo que Cristo veio fazer por nós, Deus habita onde então? Dentro de nós. E se Ele habita dentro de nós, e Ele pediu para nós estarmos juntos, e Ele deu o nome desses juntos de igreja, então a igreja somos nós reunidos. A igreja não é um indivíduo, a igreja não é uma pessoa sozinha. Cristo quer tratar com o seu povo, com o plural, com o coletivo chamado povo dele, chamado igreja. É por isso que Paulo vem trazendo essa explicação a partir do corpo biológico, para que ficasse mais claro o nosso entendimento. Só que até isso, a cultura deturpou o nosso entendimento. Porque, eu sou membro da igreja. Então o que você pensa? Eu estou lá no cadastro da igreja como um associado. E não é isso. Porque até isso foi estragado ao longo da história. O conceito legítimo foi estragado. Só é membro de um corpo aquilo que está literalmente ligado no corpo. E se for arrancado do corpo, morre. Recentemente,
há uns 4 ou 5 meses atrás, a filhinha do Tércio e da Silmara sofreu um acidente em casa e a porta de um armário caiu em cima de um dos dedinhos do pé dela e literalmente decepou a ponta do dedinho. Aí quando eles chegaram no médico, o médico meio que falou para eles que não tinha mais jeito, porque aquela ponta tinha perdido a vida. Só que eles tinham fé que não seria assim. Então pediram para o médico fazer o procedimento de religar. E quando eles nos mandaram a primeira foto, era nítido que era uma parte do corpo que estava desconectada. Porque o restante do dedo tinha vida. Aquela ponta estava morta. Obviamente nós cremos num Deus de milagre. Apesar do médico falar que aquela ponta não viveria, o dedo dela tá recuperado. Perfeito. Tá? Depois se você quiser ver as fotos, procura a Sil. Não sei cadê a Sil e o Tércio, cadê eles? Então ali, procura, eles mostram para vocês. Deus ainda opera milagres. O médico falou que não dava jeito mais. Mas Deus deu. Então o que acontece? O que eu estou tentando te falar? Aquela ponta não tinha irrigação sanguínea. Aquela ponta não tinha nada. Ela estava morta, literalmente morta. Mas Deus trouxe vida de volta. Agora por que ela estava morta? Porque ela estava desconectada do corpo. Então, se a realidade de ser igreja é estar conectado, se nós estivermos desconectados do coletivo, do resto da onde a vida do Cristo corre, e sabe onde ela corre? Em nós. Se nós estivermos desconectados daquilo na onde a vida do Cristo corre, automaticamente nós vamos morrendo espiritualmente. Nós vamos nos necrosando no ambiente espiritual. Tem um verso que de manhã eu citei ele, não lembrava o endereço e esqueci de pesquisar. Está em Provérbios, ou está em ou em Eclesiastes, ou está em Isaías, ou em algum outro livro do Velho Testamento, mas está na Bíblia. Tem um verso que diz assim, que o tição retirado do fogo, ele se apaga facilmente. Ou seja, uma pequena brasa que você arranca daquela fogueira, ele vai se apagar. Pega uma churrasqueira, pega uma brasinha lá com aquele pegadorzinho assim, tira e coloca do lado de fora. Daqui 40 minutos você tem uma brasa apagada e uma churrasqueira ainda mais quente do que estava. Você concorda comigo? Porque as brasas uma perto da outra, elas se aquecem e elas mantêm aquecidos. A churrasqueira, você termina o churrasco 1h da tarde, você vai lá na beira dela 6h30, 7 horas da noite, ela ainda está quente. Por quê? Porque as brasas perto se aquecem, mantêm-se aquecidas. Se uma for tirada fora, rapidamente ela se esfria. Então, esse é o conceito de igreja. Então a igreja não é apenas frequentar de domingo. Igreja é viver juntos, é aprender o que é coletivo, o que é comunitário, é se envolver com pessoas, é ter amigos aqui. É ter pessoas que você pode contar. E pessoas que possam contar com você. Porque é importante ter esse tipo de coisa. Não dá para viver isoladamente. E obviamente, eu acho que você sabe que você não precisa esperar só pessoas perfeitas aqui dentro, né? Afinal, nós não somos perfeitos, você não é, o que está atrás de você não é. Então é natural que nós vamos ter falhas, defeitos, e vamos ter que lidar com elas, com essas falhas e com esses defeitos, para poder aprender a crescer em Deus e em maturidade naquilo que Ele tem para nós, para sermos um coletivo que avança. Agora eu quero abrir um outro parênteses aqui antes de entrar no texto. Calma que eu chego lá, eu só estou trazendo algumas ideias aqui, vem comigo. A igreja chamada evangélica no Brasil, ela começou a ter um pouquinho de visibilidade no final da década de 70. Não sei se você já estudou um pouquinho da história do cristianismo, principalmente no Brasil, mas eu quero que você entenda algumas coisas. Vem comigo aqui para você entender. No final da década de 80, a igreja chamada evangélica no Brasil era 6% da população brasileira. 6%. É pouco, né? Era 6% no final da década de 80. E deixa eu te explicar uma coisa. A igreja católica, ela também é uma igreja cristã. E eu não tenho nada contra a igreja católica. Só que quando eu olho para a realidade dos católicos, eu sei, meus pais eram católicos e quando eu era criança também era chamado católico. Na minha infância eu fui na igreja umas 2 vezes.
tirando os casamentos e os batizados. Então, é um cristianismo que não se pratica, que é nominal apenas. Você concorda comigo? Então, eu estou falando dos evangelhos porque é um cristianismo um pouco mais ativo. Você concorda comigo? É um cristianismo um pouco mais vivo. Deveria ser mais vivo ainda, mas não é tão vivo assim como deveria. Mas tá bom, já melhorou. Então, vem comigo que eu vou dar alguns dados para você entender algumas coisas. Então, a igreja chamada evangélica no Brasil, no final da década de 80, tinha 6%. Na década de 90, nós tivemos uma grande expansão da igreja evangélica. Quem aqui se converteu na década de 90? Quem aqui? Tem uns dinossauros na fé aí ou não? Então tá. É isso aí. Eu também me converti na década de 90, também sou desse tempo. Em 93 eu entreguei minha vida para Cristo. Minha mãe em 91 e meu pai e eu em 93. E aí a gente viveu uma grande expansão. E já no finalzinho da década de 90, começo dos anos 2000, a igreja evangélica já era um pouco mais de 20%, em torno de 20%. Foi uma expansão muito rápida e muito grande. No anos 2000 continuou crescendo bastante. E hoje, dados do IBGE, nós somos 33% para 34% da população brasileira. Ou seja, 1/3 da população brasileira é chamada de evangélico. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você que é um pouquinho mais velho, porque você pode ter nascido na década de 90, eu sei que a maioria que está aqui nasceu na década de 90. Mas vamos lá. Se nós pegarmos os níveis de problemas da nação brasileira da década de 90 para cá, melhorou? Corrupção melhorou? Piorou. Ou pelo menos a gente fica sabendo um pouco mais por causa das redes sociais. Mas aparentemente piorou. Índice de criminalidade piorou. Número de adultérios e de divórcios piorou. Agora, por que eu estou te falando tudo isso? O que nós, como igreja cristã, como um povo que tem o Espírito Santo dentro de si e que deveria se movimentar como o povo mais poderoso da terra, como um povo cheio da graça de Deus, um povo que faz diferente, um povo que se move diferente, temos feito de diferença para a nossa nação? Quase nada. E por que isso acontece? Porque muitas vezes nós não damos a real importância do que é ser igreja. O problema está na base, não está na ação final, mas está no fundamento. Por quê? Porque a igreja na nossa era virou um lugar de se consumir, de se frequentar, de vir embora para casa e cumprir o seu ritual religioso, assim como os meus pais ou os meus avós que eram católicos faziam. A gente substituiu a regra de fé, ou a gente substituiu o lugar que a gente pratica a nossa fé, mas a gente não mudou muito o conceito de como vivemos a nossa fé. E continuamos a ter uma fé mística, uma fé misturada com outras coisas, uma fé que crê até que as coisas estejam bem, ou que só crê quando está muito mal. Entende? A gente continua nesse mesmo padrão de fé que os nossos avós tiveram, os bisavós tiveram, uma fé meio superficial. E quando nós colocamos uma série de mensagens como essa, querido, eu sei que é uma série que não vai ser às vezes uma palavra que vai afagar seu coração, mas que vai construir um fundamento de uma realidade que Cristo quer que nós vivamos. Deus quer que a sua igreja seja uma igreja viva. E para ela ser uma igreja viva e poderosa, ela tem que aprender a andar em unidade, ela tem que aprender a andar junto, ela tem que se conectar com o coletivo, ela tem que funcionar nesse corpo. E se cada corpo local funcionasse do jeito que Cristo quer que ele funcionasse, nós seríamos muito poderosos. Poderosos em que sentido? A ponto de denunciar o errado simplesmente porque nós fazemos o certo. A ponto do errado ficar tão claro simplesmente porque nós fazemos o que é correto. Porque o errado não precisa ser denunciado, é só você levantar o certo por perto. Levanta um prédio torto um prédio reto do lado de um prédio torto. Quem já foi em Santos?
Quem já viu os prédios tudo inclinado de Santos? Por que você percebe a inclinação? Porque tem outro do lado reto. Se você tira todos os prédios retos do lado, você não vê a inclinação. Você precisa ter um padrão do que é reto para você enxergar o torto. Só que se a igreja, e aí a igreja não é estruturas, lembra? Nem CNPJ, é esse corpo coletivo. Se a igreja não for esse reto, que apresenta um padrão, ninguém mais vai ser. Porque não tem ninguém para ser. Porque Deus chamou a sua igreja para ser esse padrão. Deus chamou o seu povo para ser esse padrão. Deus chamou o seu povo para andar nessa estrutura de um corpo coletivo, vivo, onde a vida de Cristo corre, onde nos momentos de aflição nós temos pessoas para contar, onde andamos de maneira comunitária, onde vivemos como um coletivo e automaticamente nos fortalecemos mutuamente para viver os princípios de Deus na terra. É isso que Jesus tem para nós como igreja. Não para esta igreja, para a igreja de Cristo sobre o Brasil. Segundo o IBGE, ainda os dados, até 2033 ou 2034, nós vamos passar o número de católicos no Brasil. Porque mais pessoas se converteram e foram transformadas? Não, porque os seus filhos nasceram. E agora eles nasceram evangélicos. Então, tradicionalmente, eles são evangélicos. Mas não porque estão vivendo uma vida verdadeira com Cristo, coletiva, cheia de graça, cheia de vida e de transformação para exalar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Só que não vai ser assim conosco. Só a Laine entendeu. Só que não vai ser assim conosco. Deus nos chamou para ser um corpo vivo e cheio da sua graça, cheio do seu poder. E você vai entender algo muito poderoso na palavra de hoje. E o tema da palavra de hoje é um exemplo a ser seguido. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42. Atos 2:42. Atos 2:42, antes da gente ler, deixa eu te explicar o contexto, para você entender, tudo bem? Deixa eu te colocar dentro da história ali, para não ficar um negócio isolado, tá bom? Então vamos lá. Você sabe que Jesus escolheu 12 discípulos, certo? Os 12 caminharam com eles durante 3 anos e meio aproximadamente, correto? Estão comigo? E ali eles se tornaram ali a primeira pequena igreja. 12 homens, mais alguns seguidores ali avulsos, alguns que vinham durante um tempo, depois voltavam para suas casas e para suas vidas, e assim sucessivamente. Algumas mulheres que seguiram durante o tempo todo, mas essa era a igreja de Jesus. Jesus morreu, ressuscitou. Morreu na sexta-feira, ressuscitou no domingo, no primeiro dia da semana, que a gente chama de domingo hoje, chama de domingo por causa de Cristo. E aí Jesus começou a aparecer para os discípulos depois de ressurreto, agora não mais com esse corpo físico, mas com um corpo que a Bíblia chama de corpo glorificado. Que jeito que é o corpo glorificado, pastor? É diferente. Diferente como? Jesus aparecia no meio deles com as portas fechadas e desaparecia. Jesus viu eles lá na praia, chegou para comer churrasco com eles, churrasquinho de peixe, ali na beira da praia, peixe fresquinho e tal. A Bíblia diz que eles estavam no barco, dentro do mar, pescando. Jesus armou a brasa e falou para eles: tem peixe aí? E foi fazer ali um peixinho assado com eles para comer. Então era um corpo que sumia e aparecia no meio da casa e desaparecia, mas comia peixinho frito. Sacou? É bem diferente, é tipo X-Men. Quem já assistiu X-Men? Entendeu? É bem assim, esquisito. Isso é o que a Bíblia chama de corpo glorificado. E deixa eu te contar uma coisa, só para você ficar, se você crer, você vai ficar empolgado. Você vai ter um desse também. Na eternidade a Bíblia nos promete ter um corpo como o dele, certo? Então tá, mas vamos continuar. Um corpo glorificado, cheio de glória, que não está preso às limitações físicas. Mas não é isso que eu quero me ater, porque se eu teria que te dar um estudo bíblico, tem muito texto que mostra isso na Bíblia, mas não é a hora.
Então vamos continuar. Jesus apareceu e desapareceu para eles durante um período de 40 dias depois da ressurreição. A última aparição, eles estavam no Monte das Oliveiras, ao lado de Jerusalém. E Jesus foi levado para o céu, assunto ao céu. E naquela ocasião a Bíblia diz que tinha 500 pessoas e eles estavam vendo Jesus subir. A Bíblia diz que eles ficaram atônitos, com o olhar fixo nos céus. Então Jesus subiu e eles ficaram assim, ó. Você não ia ficar? Eu ia. Aí apareceu um anjo, porque eles ficaram ali travados. O anjo falou assim para eles: varões galileus, do mesmo jeito que vocês viram ele subir, ele descerá. Só que tinha algo para ser feito antes dele descer de novo, e nós ainda estamos fazendo. É a missão que ele deu para aquilo que ele chamava a igreja. 40 dias, era o dia de número 40 ali. E havia uma promessa: fiquem em Jerusalém. Eles estavam em Jerusalém, certo? Fiquem na cidade, até do alto serem revestidos do poder. O Espírito Santo tinha que descer sobre eles. Eles não tinham ainda o poder do Espírito Santo. E eles ficaram ali em Jerusalém. E 10 dias mais tarde, quando o Espírito Santo desceu, na festa de Pentecostes, porque vem de penta, que é 5, então são 50 dias depois da Páscoa. Se fazia 40, 10 dias depois. Fez a conta comigo? Então tá. Eles ficaram 10 dias ali esperando a promessa de Jesus. E de 500 pessoas, sobraram 120. A galera foi desistindo. Um foi embora, o outro foi embora. Um tinha que dar comida pro cachorro, o outro tinha que dar uma limpadinha na casa, o outro tinha um negocinho para fazer. Cada um foi arrumando a sua coisa para fazer e foi indo embora. Ficaram 120 pessoas. Atos capítulo 2, lá no começo do texto, versículo 1 vai dizer: e chegando o dia de Pentecostes, o dia da festa de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, ou estavam todos assentados no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E viram línguas repartidas como que línguas de fogo, que pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Havia ali em Jerusalém, naquele momento, momento da festa, homens de todos os tipos de nações. E aí dá uma lista de nações ali, pelo menos umas 20 ou 25 povos diferentes estavam em Jerusalém por causa da festa. E eles viram o barulho do que estava acontecendo. Por quê? Porque era umas 9:30 da manhã. E eles pensaram que aqueles homens estavam bêbados, porque o barulho era tão grande, e aquele alvoroço do Espírito Santo acontecendo. E aí Pedro se levanta e sai para fora e fala assim: não, gente, o que vocês estão pensando não é o que vocês estão pensando. Ninguém está bêbado aqui. E ele cita o livro de Joel dizendo que ali estava se cumprindo a profecia, que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. E então ele faz uma pregação para aquele povo que estava do lado de fora. E a Bíblia vai dizer que, por causa da pregação de Pedro, 3.000 pessoas se entregaram a Cristo naquele dia. Aleluia, porque não era você que era o líder daquela igreja. Não anulando o teu aleluia. Eu não sei nem quem falou, tá bom? Mas se eu fosse o líder daquela igreja, ia me dar desespero, porque de manhã eu tinha 120 membros. Na hora do almoço eu tinha 3.000. O que fazer agora com essa igreja? Porque deixa eu te explicar uma coisa: a gente está num mundo moderno e a gente aprendeu a organizar as coisas. Nós aqui temos uma cadeira confortável para você sentar, uma estrutura legal para o teu filho ficar, um som bacana para você ouvir, telão de LED para você ver as canções, ar-condicionado que a gente ainda vai melhorar, mas já tem aqui para dar uma frescadinha no lugar, para não ficar tão quente. Tem um estacionamento que alguém está olhando teu carro lá fora. E a gente vai melhorando a estrutura. Então a gente tem um monte de coisas que essa igreja não tinha. Só que eu vou te falar uma coisa:
Eles tinham um monte de coisa que a gente abandonou, que por causa da nossa organização nós fomos deixando para trás. Então se eu fosse líder daquela igreja, eu ia dar um glória a Deus bem forte, depois eu ia bater na minha testa e falar: meu Deus, o que eu faço agora? Quem está entendendo o que eu estou falando? E é interessante que eles não estavam preocupados com estrutura, se tinha espaço kids. Eles não estavam preocupados se todo mundo ia conseguir estacionar as suas carruagens quando viesse para a igreja. Eles não estavam preocupados se a cadeira era confortável, se todo mundo ia ter que ficar em pé no culto. Eles não estavam preocupados se todo mundo ia conseguir ouvi-los de maneira nítida, ou se não ia dar para ouvir do jeito que precisava. Diz historiadores que quando Jesus pregava que tinha multidões grandes, 3, 4, 5 mil pessoas, os discípulos ficavam no meio do povo repetindo o que Jesus falava, para que todos pudessem ouvir. Então, Jesus falava na frente, o outro repetia, o outro repetia, o outro repetia. Imagina a bagunça. Quem está sentado perto do discípulo não entende nada, né? Ouve 2 vezes. Só que o povo estava ali, porque a essência não era a estrutura, era a vida da igreja, era aquilo que Cristo estava fazendo. E aí, quando termina a pregação de Pedro, que explica tudo, se você ler Atos capítulo 2, você vai ver, vem esse texto aqui, Atos 2:42. Vamos ler? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Eles quem? A igreja toda. Então deixa eu te explicar. Eles não tinham uma estrutura bonita como a nossa. Não que seja linda a nossa estrutura, mas já era bem mais bonita que a deles. Eles não tinham cadeira confortável, eles não tinham um monte de coisa, mas eles tinham o essencial que faz uma igreja ser poderosa. E é o que nós precisamos resgatar para esses dias. Eles tinham, antes de tudo, e para mim a palavra-chave desse versículo: dedicação. É a primeira coisa que eles tinham. Eles tinham dedicação. E sabe o que é se dedicar? Se dedicar é não fazer de maneira displicente, é não ser o chamado meia boca, é não fazer uma gambiarra com a sua fé. Se dedicar é fazer intensamente. Você sabe o que é se dedicar? Você começa janeiro de 2025, 25 ainda não chegou, vamos falar de 24, vai. Você fez uma promessa: esse ano eu vou ser fitness. Esse ano vai ser diferente, eu vou ser fitness. Aí você começa a ir na academia. Agora deixa eu te explicar uma coisa: eu não conheço uma pessoa que seja realmente fitness, no sentido de cuidar bem do seu corpo, e o seu corpo está bonito por causa de um bom treino, que ela não treine ao mínimo 5 dias por semana. Porque se treinar menos que isso, não chega nos resultados. Você que vai 2, 3 vezes por semana, chega nos resultados? Não chega. Eu treinei esse ano inteirinho. Não chega. Porque eu vou 2 ou 3 vezes por semana. Então não chega. Por quê? Porque eu não me dedico o tanto necessário para ter o resultado que alguns querem. É que eu não quero mesmo, eu só quero ficar velho com qualidade. Então, por isso que eu vou. Eu odeio academia, mas eu quero agachar quando for velho. Andar, levantar, pegar os netos no colo. Os netos no colo. Oh, Jeová. Estou esperando os netos. Então a gente quer ter um pouco de qualidade de vida, é por isso que eu vou. Quem está entendendo o que eu estou falando? É só um cuidado mesmo, aí mínimo. Então meu projeto não é ser chapado. Mas vamos continuar. Se eu não me dedicar, eu não vou ter o resultado que as pessoas postam na internet, que às vezes eu almejo. Sem dedicação não chega. Chega? Não. Aí você começou 2024 e falou assim: esse ano eu aprendo inglês.
Aí você baixou 2, 3 aplicativos diferentes no teu celular. E aí você começou lá estudar. E você termina 2024 e tudo que você sabe é I am, tu és, eles foram, ninguém sabe mais nada. Por quê? Porque você não se dedicou o suficiente. Porque se você conversar com qualquer professor de línguas, se você não dedicar ao mínimo 2 horas, 1h30, 2 horas diárias, você não vai aprender uma nova língua, não num período de 1 ano ou 1 ano e meio. Mas se você dedicar 1h30, 2 horas todos os dias, no final do ano você está falando, pelo menos conversando, numa nova língua. Ou seja, tudo aquilo que eu quero resultado exige o quê? Dedicação. E aí quando eu olho para essa igreja, põe o versículo para mim por favor, Amanda. Quando eu olho para essa igreja, eu vejo que antes de tudo eles tinham o quê? Dedicação. Dedicação à fé que eles tinham acabado de conhecer. Dedicação à fé e ao Cristo que eles tinham acabado de receber. Dedicação àquilo que eles viram acontecer no seu interior. Quem aqui já viu Cristo mexer no seu interior de maneira sobrenatural? Quase todos, por isso você está sentado aqui. Porque um dia você teve um encontro que mexeu com você, que mudou a história de quem você é. Senão você não estaria aqui. Só que muitas vezes nós nos acostumamos e transformamos essa experiência em uma nova religião, em um novo conceito de eu vou ali, faço o que eu tenho que fazer e vivo minha vida. Esse não é o conceito bíblico de igreja, porque é necessário que haja dedicação. E aí tinha 4 coisas que eles se dedicavam. Primeiro, ao ensino dos apóstolos. Querido, isso é dado mundial. O brasileiro é o povo que menos conhece a respeito do livro sagrado da sua religião a nível mundial. Você entendeu o que eu falei? De todas as religiões do mundo, o povo que menos conhece do livro sagrado da sua religião, independente da religião, é o cristão brasileiro. Nós somos analfabetos bíblicos. Sabe por quê? Porque a gente não se dedica em conhecer as escrituras. E o primeiro foco de dedicação para ser uma igreja viva, uma igreja poderosa, um povo que anda com Deus, é conhecer as escrituras, é conhecer a Bíblia. Se você conhece a Bíblia, sabe por que no Brasil tem um monte de líder charlatão que engana as pessoas e faz um monte de bobeira? Porque o povo não conhece Bíblia. Porque se conhecesse Bíblia, querido, quando eu ligo meu carro, quando dou partida no meu carro, ele liga o rádio automaticamente. E ele demora um pouco para entrar no CarPlay. Sabe aquele negócio que ele sinca o celular com o rádio? Faz automático. Só que demora, sei lá, às vezes 1 minuto, às vezes 40 segundos. Demora um pouco para ele sincronizar o celular, conversar com ele, papapá, e espelhar a canção que eu estava ouvindo lá no rádio. E aí, para eu não dar partida no meu carro, porque eu quando estou sozinho, eu gosto de escutar o som bem alto dentro do carro, eu, sozinho. Com as meninas eu não faço isso, mas quando eu estou só, eu escuto bem. Então às vezes eu desço do carro, porque quando eu desligo o carro, o rádio desliga. Então às vezes quando eu abro a porta do carro e dou partida, o som está alto. E depende da rádio que está lá, assim, antes de conectar, vai tocar um sertanejão. Então o que eu fiz? Eu sincronizei uma rádio evangélica e deixei lá, pelo menos, né? Então, quase todo dia eu ouço 30 segundos, 40 segundos, 1 minuto de uma rádio chamada evangélica. Rapaz, eu não estou brincando, se eu escuto muito é 1 minuto. Eu já escutei tanta besteira sendo falado naqueles 1 minuto que eu escuto todo dia. E eu comentei isso hoje com a Alain, porque hoje a gente foi sair de manhã para vir para o culto, tava lá uma pataquada falando. Eu falei, meu Deus do céu, mas toda vez que eu ligo tem uma bobeira sendo dita. Agora, por que as pessoas consomem disso? Ligam, participam, se envolvem, porque não conhecem Bíblia.
Porque se conhecesse, a hora que eu ouvisse falando, fala, não, isso não está nas escrituras. Não, isso não tem a ver com como que Deus se move. Por que você vai saber? Como você vai saber como Deus se move? Conhecendo como Ele se moveu ao longo da história. Então nós não nos dedicamos a conhecer as escrituras. A gente tem a Bíblia aberta em cima da estante, a caixinha de promessa e o versículo do dia no celular. E a gente acha que está bom. Aí quando a gente precisa de uma resposta, a gente pega a Bíblia e fala assim, Deus, fala comigo. E rapaz, se cair na página em branco entre o Novo e o Velho Testamento, então Deus não tinha nada para falar. É igual o cara que estava pedindo a confirmação para Deus para namorar com a menina. Na hora que ele abriu a Bíblia, né? Deus, me dá uma resposta. Caiu no livro de Naum. Devo namorar com ela, Deus? Não. Então não é assim que Deus fala. Você consegue entender? Porque isso é mais um jogo de azar do que a palavra, do que a voz de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não que Ele não possa fazer isso. Ele pode falar para você. Já teve vez dele falar para a Laine, abra a Bíblia. E ela abriu, está a resposta que ela precisava. Mas é Deus falando. Ela ouviu nos ouvidos dela, abra a Bíblia. E a resposta estava ali. Do contrário, é apenas um jogo de sorte. Pastor, como eu vou ler a Bíblia? Faça um plano de leitura. A igreja entra no aplicativo do Cumprir. Tem um monte de planinho de leitura lá. Faça um plano de leitura. A tua Bíblia que você tem no celular online tem plano de leitura. Segue esse plano de leitura. Conheça as escrituras. Aprenda a Bíblia. Pastor, e se eu ler uma vez e não entender? Vai acontecer. Lê de novo. E se eu ler de novo e não entender? Deixa eu te contar um segredo. É o único livro que você lê junto com o autor. Ele está dentro de você. Você fala assim, Espírito Santo, eu não entendi. Dá para o Senhor me fazer entender? Aí você não vai ter apenas uma leitura e um conhecimento. Você vai ter uma revelação das escrituras. E isso é muito mais profundo e muito mais poderoso. Só que isso faz você não engolir qualquer coisa. Esse povo, a primeira coisa que eles fizeram foi se dedicar ao ensino. Então aprenda, conheça a Bíblia. Ele é o livro, não estou brincando, eu leio a Bíblia desde que eu me converti em 93. Minha esposa sabe, eu leio a Bíblia todo dia. Uma vez uma pessoa me perguntou assim, me perguntou de verdade. Falou, mas quantas vezes você já leu tudo? Eu falei, não sei. Não sei mesmo, que eu nunca marquei. E para mim também, se eu leio num ano, ou em um ano, em dois, isso não importa. Eu quero continuar lendo. Quem está entendendo o que eu estou falando? É o meu jeito. Aí ele falou assim, mas tipo, não fica repetindo, né? Não é a mesma coisa que assistir o filme outra vez? Ou seja, ele era crente. Ou seja, ele não entendeu que a Bíblia é um livro que se renova cada vez que você lê. Que tem coisa que você já leu, você sabe que você já leu 10 vezes no mínimo. Aí a hora que você lê, você fala assim, isso estava escrito aqui antes? Eu nunca li isso. Outro dia a gente estava na reunião do louvor, o Luan compartilhou um versículo, eu falei assim, tem isso na Bíblia? Falando sobre devoção pura e sincera. Eu falei, onde está escrito isso? Eu nunca tinha reparado esse versículo. E já li, eu não tenho dúvida. É Novo Testamento, eu já devo ter lido, sei lá, um mundo de vezes. Por quê? Porque ela se renova conforme aquilo que Deus quer ministrar ao seu coração. Ele faz saltar das escrituras e ir para dentro de você. Aquilo que Deus quer ministrar ao seu coração, Ele faz saltar das páginas e ir para dentro do teu coração. Às vezes naquele dia, de um texto inteiro que você leu, tudo que ficou foi um versículo, mas ele basta para ministrar o teu coração naquele dia. Entende o que eu estou falando? Só que você não pode não querer conhecer as escrituras. É necessário que você se dedique. Eu vou fazer uma pergunta. Não levanta a mão. Não levanta. Semana passada eu pedi para você ler todos os dias dessa semana um capítulo da Bíblia. Qual foi? Você leu? Todo dia? Pastor, mas eu vou ler todo dia durante uma semana o mesmo capítulo? Sim, querido. Eu estava pedindo para você ser ministrado por aquele capítulo,
para aquilo ser encravado no seu coração em profundidade. Por isso que eu pedi para você ler durante uma semana inteira o mesmo capítulo. E não era para ler só ele, porque um capítulo, poxa, 21 versículos, você demora 6 minutos para ler. Se demorar. Será que 6 minutos diários de dedicação às escrituras é o suficiente? Será que isso é dedicação? Entende o que eu estou falando? A tarefa dessa semana é: você vai ler todos os dias, a partir de amanhã, Atos capítulo 2, inteiro. 40 e poucos versículos. Para quê? Para isso ministrar o seu coração, para você entender os princípios que eu estou ensinando aqui hoje. Agora, quando eu estimulo você a fazer esse tipo de coisa, e que ainda é muito pouco na minha opinião, é para tentar tirar você da inércia. É para tentar tirar você desse lugar de estagnação espiritual. É para tentar tirar você de uma estrutura de religiosidade e colocar você num relacionamento vivo com Cristo. Porque é isso que eu quero. Se todos conhecessem Cristo em profundidade, a igreja seria muito, muito, muito mais poderosa e viva do que ela é. O Brasil já não seria o mesmo. Mas vamos continuar. Eles se dedicavam, além do ensino, eles também se dedicavam à comunhão. E o que é comunhão? É literalmente o que nós estamos pregando, é aprender a viver uma vida em comum. É aprender a viver uma vida comunitária. Entender que eu não posso ser um cristão isolado. Não é porque eu me dediquei às escrituras e aprendi mais que você, que eu sou melhor que você. Se Deus me deu um pouco mais, para mim é porque eu tenho que repartir com você. Então aquilo que Deus está depositando na minha vida, se não for para ser compartilhado ao próximo, é inútil. Aquilo que Deus está derramando sobre a minha vida, se não for para abençoar você, é em vão. Então quando eu conheço as escrituras, não é para mim ficar orgulhoso, nem me achar melhor que o outro. Quando eu estou conhecendo as coisas de Deus, não é para achar que eu tenho estrelinha na testa e que sou o filho bonitinho. Não, para Deus todos os filhos são bonitinhos. É igual para mãe. Mãe lá acha filho feio. Todo filho para mãe é lindo, não é? Tem carinha de joelho, mas é lindo. Tchutchuquinho da mãe. A Bíblia diz que Deus trabalha por nós enquanto nós dormimos, de tanto que Ele nos ama. Aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Então, querido, a vida comunitária é aprender que nós somos um coletivo e que nós precisamos uns dos outros para crescer, para se desenvolver, para amadurecer, para enfrentar os dias maus da vida, os dias difíceis, os dias de dor, os dias de alegria, para compartilhar aquilo que nós temos, para receber compartilhamento nos momentos que nós precisamos. Eu já vi pessoas chegarem em mim e falar assim, eu não vou entrar muito fundo nisso, que isso é outra pregação dessa série ainda. Pessoas chegarem em mim e falam assim: pastor não, as pessoas comentam com terceiros. Eu passei uma baita dificuldade naquela igreja, ninguém viu o meu problema. Claro que ninguém viu, você nunca se envolveu e você nunca colocou-se no lugar de deixar as pessoas verem o seu problema. Então se ninguém sabe do teu problema, ninguém vai poder te ajudar. Mas se você tem uma vida comunitária, as pessoas no mínimo vão perceber que você não está legal. Os mais chegados, os que estão mais perto de você na estrutura do corpo. Porque se um é mão e o outro é pé, nem todos estão próximos e ligados. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas tem uma estrutura perto de você que está percebendo que a mão não está tão legal assim. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas só a vida comunitária vai gerar isso. Só se envolvendo com o coletivo isso vai acontecer. Enquanto se você estiver isolado na realidade da sua fé, ela não é uma fé viva como tinha esses homens. Essa comunidade, essa igreja. Por isso que o tema da mensagem é um exemplo a ser seguido. Eles se dedicavam também ao partir do pão. E quando a gente fala de partir do pão, é o que se coloca à mesa, é o que se reparte a nível de necessidade, mas também é o que se reparte principalmente nos nossos dias. Nós vivemos uma era mais confortável e com mais abundância. Você concorda comigo? Temos os pobres e os necessitados? Temos. Jesus disse que eles sempre estariam no nosso meio. Mas de uma maneira geral, nós vivemos numa sociedade, pelo menos na nossa cidade, na realidade do nosso estado, uma sociedade mais abundante em coisas. Vocês estão comigo ou não? Então muitas vezes o pão que precisa ser repartido é um ouvido, é um abraço,
é um olho no olho, é aquele café que compartilha a vida, é aquele bate-papo gostoso que transmite vida, é o pão a ser compartilhado. E isso precisa ser generalizado e coletivo entre nós. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então você precisa ter amigos aqui dentro. Você precisa se envolver de maneira comunitária para aprender a repartir o pão, receber do que o outro tem. A gente faz parte de uma rede de cuidado de pastores, que é do Ministério Mevan. E a gente tem uma mesa para pastores aqui, que a gente se encontra uma vez por mês. E uma vez por mês nós vamos lá para Campinas, onde nós nos encontramos com os pastores que fazem essas mesas. Como eu sou um deles, a gente vai para lá e se encontra lá. E a gente estava num culto terça-feira à noite, e acabou o culto, a gente foi comer junto. Alguns pastores, sei lá, tinha uns 8 pastores. Nós fomos lá, os casais, uns 8 casais, e a gente sentou na mesa de um restaurante, começamos a conversar e comer. Rapaz, eu fui tão edificado e tão abençoado naquela mesa. Por quê? Porque nós estamos ali para comer, mas nós estamos ali compartilhando vida. A gente se vê uma vez por mês. Às vezes eu não consigo ir, eu fico 2 meses sem ir. Já me faz falta, porque lá eu tenho amigos que são pastores e que entendem a conversa no mesmo nível das coisas que eu vivo. E é tão profunda as nossas conversas, é tão boa a nossa comunhão. Eles ministram a minha vida, eu ministro a vida deles, e assim sucessivamente. É edificante. E é interessante que na quarta-feira, voltando para cá, nós paramos para comer na estrada, e um outro grupo de pastores, 4 pastores pararam. A gente se encontrou propositalmente para almoçar juntos. E a gente começou a compartilhar algumas coisas na mesa. Eu comecei a compartilhar algumas coisas com um pastor, e ele falou assim: rapaz, uma mentoria dessa valia uns 10 mil reais. Ele falou para mim. Aí eu comecei a dar risada. Eu falei: você quer que eu te passe meu Pix? Ele falou: não, você não é mentor, você é pastor. Eu falei: tá certo. Então a gente tem que aprender, sabe, ter essa vida comunitária. A gente tem que aprender a ter esse coração que compartilha. E isso é nesses momentos assim. Sabe quando eu vou ver de novo esses pastores? Possivelmente só em janeiro. Só que como a gente compartilha desses momentos, isso se torna tão intenso que eles são meus amigos. Um mora em São Paulo, o outro mora em Araçatuba, o outro em Andradina, o outro mora em outro lugar. Mas isso gera uma vida comunitária abençoada. Isso gera um coletivo forte. Quem está entendendo o que eu estou falando? Esse é o único jeito de viver a igreja. Por quê? Porque o que eu tenho falta para eles, e o que eles têm falta para mim. O que você tem de sobra é o que falta na vida da pessoa que está do teu lado. Isso é repartir o pão. Às vezes você tem sorriso, a pessoa do lado tem carranca. Enche ela de sorriso até ela mudar a carranca. Olha para a pessoa que está do teu lado e dá um sorriso, então. Vai. Fala para ela: deixa de ser carrancudo. Fala com ele. Então, às vezes o que tem em você sobra para o outro. E às vezes a gente pensa em algo mirabolante. Puxa, eu tenho que ser um teólogo para ensinar ele. Sabe o que eu gosto? Vem aqui. Atos capítulo 3, o capítulo seguinte. Pedro e João estão indo para o templo adorar. Tem um coxo, um aleijado na porta do templo. O aleijado estende a mão para pedir uma esmola. Sabe o que Pedro fala? Eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda em nome do Senhor Jesus Cristo. E o homem levantou. Sabe o que acontece? Ele poderia ter enriquecido a fala. É que na cabeça deles isso não fazia nem sentido como faz para nós hoje. Ele poderia ter dito assim: ó, eu não tenho templos suntuosos, nem ar-condicionado. Eu não tenho cadeira para sentar na minha igreja. E eu não tenho, sei lá, um parquinho legal para as crianças. Eu não tenho estacionamento bom. Mas deixa eu te falar o que eu tenho. Eu tenho dentro de mim o que te levanta e faz você andar. Isso é o mais importante. Isso é o que realmente é ser igreja. Nós aprendemos a usufruir da prata e do ouro que nos é colocado nas mãos e criar uma estrutura legal. Mas nós precisamos ter o levanta e anda. E isso envolve uma dedicação coletiva, e vocês vão entender por quê já em seguida.
Mas vamos lá, a partir do pão. E por último eles se dedicavam ao quê? Às orações. Ai, pastor, eu não sei orar. Tudo bem. Os discípulos fizeram a mesma pergunta para Jesus. Jesus, nós não sabemos orar. Nos ensina? Jesus ensinou. E eu vou ensinar para vocês nessa noite. Quem quer aprender a orar aqui, levanta a mão. Então vai. Quando você for orar, entra no seu quarto, fecha a sua porta e fala com o teu pai que te vê em secreto. Porque em secreto ele te recompensará. Então o primeiro princípio da oração é você e Jesus, é fechadinho, é trancadinho. Pode ser o quarto, pode ser uma pracinha, pode ser, sei lá, o teu banheiro, se a tua casa é muito bagunçada, pode ser dentro do carro, é só estar você e ele. Pegou ou não? Sim? É só separar um tempinho para você e ele, separadinho. Esse é o princípio. Aí Jesus começa. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade. Não é assim? Porque teu é o poder, a glória, a honra e a glória para sempre. Amém. Aprendeu? Não, né? Então vou te explicar direito. Vamos lá, não é para você ficar repetindo isso. Isso nunca foi uma reza. Repetição é reza. Jesus deu um modelo de oração para nós. Deixa eu te explicar o que está implícito nesse ensinamento de Jesus e pega isso no teu espírito. Porque a tua oração vai pular de 5 minutos sem vida para no mínimo 15, 20 minutos muito cheio de graça e muito cheio de poder de Deus. Ele começa a oração dizendo: Pai nosso que estás nos céus. Ele está reconhecendo a paternidade de Deus. Sabe o que você está falando para Deus? Eu não sou órfão, eu te reconheço como meu pai. Eu tenho um Pai celestial e estou entrando na presença dele agora. Cara, isso já é algo que no reino espiritual já move muita coisa. Você não está entrando como um pedinte. Porque quem fica só pedindo coisa para Deus é mendigo. A Bíblia diz que o filho, enquanto é criança, ele não é diferente do escravo, porque ele não tem consciência da herança que tem. Só que você é um filho crescido de Deus. Então você entra lá, não é para pedir. Porque quem fica pedindo coisa para pai é filho sem maturidade. É criança que fica fazendo a listinha do que quer. Estão comigo? Então você entra antes de tudo para reconhecer a paternidade que ele tem, que tem em Deus, e chamá-lo de pai. Aí Jesus continua ensinando: glorificado seja o teu nome. Sabe o que é isso? É adoração. Então uma vez que você reconheceu a paternidade de Deus, agora comece a adorar. Deus, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor é incrível, o Senhor é imensurável, o Senhor é tudo e muito mais do que eu podia imaginar. O Senhor é o Deus que mudou a minha vida, o Senhor é o Deus que transformou a minha casa. Mas pastor, minha casa ainda está uma bagunça. Amém, faz profeticamente. O Senhor é o Deus que transformou a minha casa, o Senhor é o Deus que transformou meu casamento, o Senhor é o Deus que me ajuda a viver uma vida que vai fazer a diferença nessa terra. Mas eu ainda não vivo, mas profetiza. Glorifica, adora, rende o teu coração reconhecendo quem Ele é. O que é adoração na essência? É reconhecer a grandeza de Deus na grandeza que é. Entendeu? É em rendição você reconhecer isso diante de Deus. Então a segunda coisa é fazer essa adoração. Santo é o teu nome. E você não tem muito para falar, repete isso várias vezes, porque a Bíblia diz que os anjos na presença dele repetem isso sem parar. Isso, tá vendo? O que falta em mim está em vocês. Isso aí, sem parar. Então repete: Senhor, tu és santo, 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 grande, lindo, poderoso. E Ele vai trazer, Ele mesmo vai pôr palavras na sua boca para adorá-lo. Você viu como já mudou? Uma frasezinha já mudou a tua oração? Venha a nós o teu reino. Você já parou para pensar o tamanho do reino de Deus? No reino de Deus tem paz, alegria, justiça, dons espirituais, ministério, poder, graça, visão espiritual. Tem tanta coisa para pedir do reino. Venha para mim o teu reino. Senhor, eu quero conhecer a tua glória, igual Moisés pediu. Eu quero ver a tua face.
Eu quero entrar na tua presença, eu quero conhecer ambientes espirituais. Senhor, me dê os dons do Espírito. Quando foi a última vez que você orou pedindo dom do Espírito? Senhor, me dê o dom de curar, porque eu quero ser uma bênção na vida de quem está doente. Me dê o dom de palavra de conhecimento, porque eu quero ser uma bênção na vida da pessoa que está confuso. Tudo isso é reino de Deus, tem a ver com as coisas espirituais. Então você percebe que até então não entrou você e seu umbigo? E a sua petição? Não chegou ainda. Você está pedindo por coisas espirituais, você está priorizando o que é importante, o que é prioridade antes na oração. Venha o teu reino. Depois que você buscou tudo que você queria do reino, você vai sujeitar a sua vida. Seja feita a sua vontade aqui na terra como é no céu. Ou seja, estabelece na minha vida a tua vontade. Deus, eu pedi tudo isso, mas acima de tudo do reino, eu pedi tudo isso do reino, mas acima de tudo eu quero que a sua vontade seja feita na minha vida. Eu entrego a minha vida, eu rendo o meu querer, eu rendo a minha vontade, eu rendo a minha história para o Senhor. Eu me sujeito para que a sua vontade seja feita na minha vida. Pai Nosso, todo mundo sabe decor. Aí entra os teus pedidos. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então aí entra os seus pedidos. O pão de cada dia. Senhor, o meu trabalho, a minha casa, os meus negócios, sei lá, a dívida que eu estou tendo que dar um jeito de pagar. Senhor, aumentar meu rendimento. Sei lá, tudo que você precisa buscar, o teu pão. Agora chegou a hora de você pedir isso, mas você já reconheceu a paternidade dele, já o adorou, já buscou as coisas do reino de Deus, das coisas celestiais, e já rendeu a sua vontade para ele, a sua vida para ele. Aí você pede as suas coisas. Aí a próxima frase é incrível. Quem já pensou aqui, ó, eu acho que eu pequei, hoje eu não posso entrar na presença de Deus. Quem já pensou isso? Eu não sou digno de estar na presença de Deus. Você já percebeu que no Pai Nosso a hora de pedir perdão é quase no fim? Por quê? Porque você entrou na presença do Pai. Então não tem a ver com já ter que chegar pedindo perdão. Quem está entendendo o que eu estou falando? Que você entrou para se relacionar com um Pai. Desde que você chegue nesse momento. Entende o que eu estou falando? Aí ele fala assim: Senhor, perdoa o que eu te ofendi ou o que eu ofendi o meu próximo. Com um detalhe: assim como eu já perdoei quem me ofendeu. Ou seja, se eu não perdoei quem me ofendeu, não adianta nem eu entrar na presença do Pai. Porque eu não tenho perdão se eu não tiver perdoado o irmão ou a pessoa que me ofendeu. Então isso é uma chave poderosa. Sabe aquele momento que Satanás tenta colocar na tua cabeça que você não foi perdoado por Deus? Você fala assim: eu já perdoei os meus irmãos, então eu já pedi perdão para o Pai, eu já estou perdoado. Pronto, acabou, porque é um requisito. Perdoa os meus pecados, assim como eu já perdoei aqueles que me ofenderam. Aí vem uma oração que também crente nenhum faz: Senhor, não me deixe cair em tentação. A gente nunca ora isso. A gente sai de peito aberto todo dia como se a gente fosse Superman. Deixa eu te explicar uma coisa. Você sabia que oração não afugenta o diabo? Eu já vejo meme na internet, que as coisinhas de internet de vez em quando aparece lá: abra sua Bíblia e o diabo vai correr. Mentira, ele conhece a Bíblia melhor que você. Coloque o joelho no chão que o diabo nunca mais... Não, querido. Deixa eu te contar. Jesus orou 40 dias direto, orou e jejuou. Você já orou 40 dias sem parar em jejum? Não, né? Nem eu. Você acredita que Jesus terminou de orar, o diabo estava lá? Deixa eu te explicar uma coisa. A oração não te prepara para... Não afugenta o diabo. A oração te prepara para resisti-lo. Eu vou repetir isso. A oração não faz que o diabo fuja. A oração vai fazer você estar pronto para resisti-lo, para vencer todas as tentações. Quando o diabo chegou, Jesus venceu todos. Por quê? Porque a oração e o jejum deixou ele pronto para vencer. Entenderam? Então por isso a oração, a última frase é: Senhor, não me deixe cair em tentação, mas livra-me do maligno. A palavra mal ali também poderia ser traduzida como maligno. Ou seja, se eu cair em tentação, eu abro brecha para o maligno. Se eu não caio, eu estou livre do maligno. Isso é poderoso. Então eu tenho que pedir: Jesus, me ajuda a não cair em tentação. Não me deixa cair em tentação, mas livra-me do maligno. Aí ele encerra a oração: porque teu é o poder,
o reino e a glória, para todo sempre. Amém. Ou seja, a oração começa com adoração e termina com adoração. Sabe por quê? Pergunta para mim assim: por quê, pastor? Porque o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então ela sempre vai começar com adoração e sempre vai terminar com adoração. Aprendeu a orar? Viu como fica mais fácil? Porque Jesus já ensinou. É só a gente usar. Aí você fala assim: mas pastor, toda vez eu vou orar assim, desse jeito? Isso, pode começar assim. A hora que você vê lá no meio, filho, você já foi levado para regiões celestiais, a glória de Deus chegou lá na sala, você já está em prantos assim, ó, escorrendo ranho para todo lado, e as coisas aconteceram. E é todo dia que vai ser assim? Não. Tem dia que você vai entrar, vai fazer toda a tua oração e vai sair, você vai falar: ai Deus, parecia que o senhor não estava aqui hoje. É normal. Só continua entrando lá e fazendo o teu secreto. Agora isso demanda uma coisa, que é o que às vezes a gente não prioriza. Exige o quê? Dedicação. E dedicação é colocar tempo e vida nisso. Então eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Qual que é mais importante? Todos. A igreja tem que ser comunitária, tem que ter partilha, tem que ter palavra e tem que ter oração. Aí ela é uma igreja poderosa. Aí se eu continuo lendo o texto, e eu não vou esticar mais muito, mas se eu continuo lendo o texto, alguns eram cheios de temor. É isso que está escrito aí? Eram alguns? Quais eram? Todos, porque todos se dedicavam, então todos eram cheios de temor. E é interessante que quando a gente lê que a gente vai se dedicar à Bíblia, se dedicar à oração, se dedicar ao compartilhamento, a gente pensa assim, eu acho que, né, eu fico pensando que a gente pensa que deveria estar escrito assim: e todos eram cheios do poder e do Espírito Santo. Não parece que faz mais sentido? Não. A primeira coisa que vai dizer aí é que todos eram cheios de temor. Sabe por quê? Porque é mais uma coisa que a igreja contemporânea excluiu: o temor a Deus. Sabe o que é temer a Deus? Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é reconhecê-lo na intensidade da grandeza que Ele tem. É saber que Ele é o meu Pai gracioso, que eu posso entrar na presença dEle mesmo em pecado, mas que eu não vou sair de lá do mesmo jeito. É entender que esse Deus que hoje é o meu Pai perdoador, amanhã será o justo juiz sentado no trono para me julgar. É ter um santo temor que me traz reverência profunda e clareza do que eu estou vivendo como igreja. Então eles se dedicavam a essas coisas. De repente caiu um temor sobre eles, que fez eles entenderem algo profundo. Cara, Deus é grande, sublime e poderoso, está fazendo um monte de coisa na nossa vida. Ele é incrível, mas porque Ele é tudo isso, eu tenho que ter uma santa reverência com Ele. Eu não posso levá-lo de qualquer jeito. E é o que a igreja brasileira faz. Não é essa, só as outras. Leva a Deus de qualquer jeito. Falta do quê? De temor. Agora, por que o temor não chega? Porque não tem dedicação às outras 4 coisas. Então, quando eles se dedicaram a essas 4 coisas, o temor veio sobre eles, e eles passaram a tratar Deus em outro nível. Colocaram Deus como primazia, como primeiro. E isso gerou esse santo temor no coração deles. E aí olha a próxima parte do texto. Muitos sinais e maravilhas eram feitos por meio dos apóstolos. Sabe por que nós não vivemos tantos sinais e maravilhas? Porque nós não vivemos o resto. Nós queremos só os sinais e as maravilhas. A gente vem porque é o culto do milagre. E a gente quer o milagre, mas a gente não leu Bíblia, não orou, não se envolveu com a igreja, não teve partir de pão, não fez nada, não teme a Deus, mas quer o milagre. E canta: preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Tem gente que vai morrer aqui, vai ficar só esqueleto e não vai receber a bênção. Por quê? Porque não pratica o resto. Porque não vive uma vida dedicada a Deus. É superficial, é sem temor nenhum. Hoje está com Deus no domingo, amanhã está fazendo tramóia no negócio. Está com Deus no domingo, amanhã está xingando no trânsito. Sabe o que é isso? Falta de temor. Por quê? Porque não pratica as outras 4 coisas. Então onde não tem temor, não tem abundância de milagres.
Onde não há reconhecimento da glória de Deus, não tem abundância de milagres. Por quê, pastor? Tem base bíblica para isso? Tem. A Bíblia vai dizer que Jesus foi na terra dele, em Nazaré, e está escrito assim, ó, e ali ele não pôde realizar muitos milagres. Por quê? Porque não deram a devida honra para aquilo que ele era. Ou seja, uma vez que eu não reconheço a honra, a grandeza e o poder que existe em Cristo, ele não pode realizar no nosso meio muitos sinais e muitos milagres. Fez apenas alguns. Então alguns acontecem. Quem já viu milagre acontecendo no nosso meio? Levanta a mão. Muita gente. Acontece? Claro. Alguns. Não deveria ser assim. Deveria ser muitos. Mas os muitos sinais vai gerar o avivamento. É isso que a terra está esperando. Só que avivamento vai nascer de uma igreja que pratica as outras 4 coisas e que é cheia de temor de Deus. Você entendeu? Eu espero que sim. Eu espero que esteja repousando não na sua mente, mas no teu espírito. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vivia cada um do seu jeito, largado? Não, eles mantinham-se o quê? Unidos, igreja, eles praticavam a comunidade e tinham tudo em comum. Aí se a gente continua, deixa eu dar uma explicação sobre os próximos versos. 45, vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme as suas necessidades. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu vou tentar ser bem rápido aqui, porque o nosso tempo está avançando. Preste atenção. Existem algumas coisas, a teologia trabalha alguns princípios. Quando a gente quer entender o que na Bíblia é algo que é uma doutrina que nós temos que praticar, e o que na Bíblia é algo que foi específico para aquele momento. Isso existe? Sim. Sim. Como que eu sei disso? Tudo aquilo que a Bíblia cita e que é confirmado na própria Bíblia pelo menos mais 2 vezes, ou seja, tem 3 citações, eu posso usar isso como uma doutrina, ou seja, Deus fez de novo e confirmou aquilo. Então eu posso dizer que é uma forma que Deus quer atuar no meio. Isso é um princípio teológico, inclusive, é uma base de estrutura de criação de doutrinas bíblicas. Estão comigo ou não? Então, por exemplo, falar que você tem que se dedicar ao ensino, é só lá que fala? Não, a Bíblia está repleta de lugares que vão te mandar conhecer as Escrituras. Oração, eu não preciso nem falar, Jesus mandou orar, tá. Comunhão, tem pelo menos, se eu não me engano, tem 56 versículos no Novo Testamento falando de vida comunitária. Então, partir do pão, Jesus mandou dar para os pobres, brigou com Judas porque ele queria o dinheiro do perfume da Maria para poder distribuir para os pobres. Ou seja, Jesus falou que tinha que repartir o pão. Quem está comigo? Então tudo isso tem fundamento bíblico várias vezes. Então isso nós temos que praticar. Agora deixa o versículo para mim, por favor. Esse versículo, eu não conheço na Bíblia, pelo menos não lembro. Não tem outro lugar que a Bíblia manda a gente vender todos os nossos bens e distribuir. Só aí aconteceu. Então eu não posso transformar isso numa doutrina. Estão comigo? Por que eles fizeram isso? Porque foi Deus que moveu eles para viverem assim. Qual que é o problema disso? É que ao longo da Bíblia, a Bíblia não manda a gente vender os nossos bens para distribuir. A Bíblia manda a gente gerar riquezas e ajudar os necessitados. E isso a Bíblia manda um montão de vezes. Então os seus bens não são para ser vendidos e distribuídos, a não ser que Deus te mande. Tudo bem? Se Deus não mandou, não é para ser feito. Por quê? Porque você vai usar eles para gerar mais riqueza, para abençoar mais gente, para gerar mais dinheiro, para abençoar mais gente. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, não foi um princípio que é aplicado de forma generalizada para a igreja. E eu não posso transformar isso numa doutrina. Estão comigo? Entenderam ou não? Tanto que a Bíblia vai contar, o livro de Atos vai contar alguns capítulos para frente, que uns 8 ou 10 anos depois dessa situação, houve uma grande fome em Jerusalém. A igreja de Jerusalém estava passando necessidade. Pode ser, é só uma suposição, tá? Não estou transformando isso numa ideia, mas é uma suposição aqui que eu fico conjecturando na minha cabeça. Pode ser que porque eu vendo meus bens, distribuo. Daqui 3 meses, quem está precisando? Eu. Aí o outro vende e me ajuda. Aí daqui a pouco, acabou de todo mundo. Estão comigo ou não? Aí vem uma necessidade coletiva. Então não transforme isso numa doutrina bíblica. Era algo muito particular desta igreja neste tempo. Tudo bem? Tudo bem?
Então vamos, continuando. A Bíblia manda a gente ajudar, dizimar, princípio bíblico, é dízimo, tem um monte de vezes na Bíblia. É oferta, é ajudar o necessitado, é compartilhar com os santos nas suas necessidades, é ter um coração generoso, como o Michel pregou aqui no dízimo. Isso é bíblico, várias vezes é citado na Bíblia. Vender tudo e entregar só se Deus te mandar. Então se Deus mandar você vender alguma coisa e trazer, faça, porque Deus te mandou, não porque alguém te estimulou. Tá bom? Mas vamos continuar para a gente encerrar. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Todos os dias se reuniam no pátio do templo. Sabe de quanto em quanto dia tinha culto nessa igreja? Todo dia. E aqui a gente fala assim, ó, vai pelo menos no gari de terça-feira, lá no nosso pequeno grupo. Eu não tenho tempo, eu estou trabalhando. Querido, deixa eu te explicar uma coisa. Você vai ter tempo. Tempo só existe para aquilo que a gente coloca como prioridade. A gente só não tem tempo para aquilo que é secundário para nós. Ponto. Tempo eu crio a partir da priorização. Então, se a vida em comunidade é prioridade para você, terça-feira você tem que estar num dos nossos pequenos grupos. Porque é lá que acontece, ou que nasce a vida comunitária. Aqui não tem jeito. Tudo bem? Então é priorização. Eles iam todo dia, e todo dia eles comiam juntos. E eu não estou falando de 30 pessoas. Então não era numa casa só, porque ninguém tinha uma casa que cabia 3.000, tinha? Não. Era de maneira espalhada, cada um ali no seu pequeno grupo, aquilo que cabia numa casa. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas eles viviam juntos. Eles tinham uma vida em comum. E isso era tão simples para a realidade judaica, porque já era assim a vida deles. Para nós é muito difícil, porque nós somos egoístas e individualistas. Então a gente tem que se dedicar ainda mais do que eles, que para eles era mais fácil. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Todo o povo tinha simpatia para com eles. Por quê? Porque eles eram uma igreja viva que refletia Cristo. Não era uma igreja nominal de boca. O que você é? Eu sou evangélico. Sou evangélico, mas faço tudo errado. Sou evangélico, mas vou com a amante pro motel. Sou evangélico, mas faço as tramoinhas das notinhas falsas. Sou evangélico, mas passo os outros para trás. Sou evangélico, mas minto. Sou evangélico, mas vejo pornografia. Sou evangélico, mas já troquei de... Estou na 5ª esposa. Sou evangélico. Ou seja, não mudou nada ser evangélico. Jesus não te quer evangélico. Tá bom? Jesus te quer num relacionamento profundo com Ele, numa dedicação intensa a essas 4 coisas. Porque Jesus não precisa que você seja mais um religioso. Jesus quer que você tenha um relacionamento com Ele. E um relacionamento se faz com dedicação. É ou não é? Quando você estava querendo conquistar a garota que está do seu lado hoje, o que você fez? Se dedicou? Sim ou não? Dedicou ou não dedicou? Pôs grana, comprou um presente legal. Por quê? Porque ninguém cria relacionamento sem dedicação. É ou não é? Você é amigo de quem? De quem gasta horas juntos. Ah, é o amigo do futebol. Tudo bem, mas toda semana é 3, 4 horas juntos. Há dedicação de tempo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então sem dedicação é impossível. Mas de hoje em diante essa igreja vai ser cada vez mais poderosa, porque ela aprendeu um princípio incrível. E ela vai ler Atos capítulo 2 essa semana inteira, para esse ensinamento cair lá dentro do coração, assim ó, de maneira forte e poderosa. Quem vai? Então coloque-se de pé.